nesta que é a segunda sessão do dia, falaremos sobre phase down das emissões de gases de efeito estufa da indústria de carbono intensiva. É com muito prazer que convidamos ao palco como moderadora desta sessão a senhora Isabela Salgado de Oliveira, gerente de sustentabilidade na Ipiranga. E como palestrantes, convidamos a senhora Cristiane Marum, Head of Growth Global, grandes empresas da Way Carbon. Também convidamos o senhor Gonçalo Vizedo, Head de Meio Ambiente e Sustentabilidade da SNIC. E também convidamos a senhora Ingrid Persson Rocha e Pinho, gerente corporativa sênior de Meio Ambiente da Ternium. Antes de passar a palavra à moderadora, gostaria de lembrar a todos, aqueles que desejarem, façam perguntas através do QR Code exibido nos telões. E também, ao longo do nosso evento hoje, não deixem de participar respondendo a nossa pesquisa de satisfação, que também aparece no QR Code no telão. Ok? Passo a palavra à moderadora. Bom dia a todos e todas. Primeiro, agradecer com muito prazer aí o convite do IBP para moderar esse painel. E estar ao lado dos colegas assim, de tão grande peso mesmo, tão técnicos. Eu estava numa troca inicial aqui e já aprendi muito com vocês. Bom, o objetivo desse painel, né, é a gente muito trocar experiências entre os setores, ter um pouco aqui de experiência, seja de indústrias carbono intensivas, com Ingrid e Gonçalo, e uma visão técnica também sobre o tema de mudança do clima. De conhecimento de todos, né, que a gente está falando de um desafio global, um desafio de descarbonização que exige articulação, inovação, conexão, e o objetivo é que a gente trocar esses insights e trazer aprendizados para a indústria de óleo e gás. Bom, vou começar logo de cara aqui, já esquentando os motores, passando para a Cris, para trazer um pouco para a gente uma visão geral de mudança do clima e os desafios que a gente tem pela frente. Então tá. Obrigada, Isabela. Obrigada a todos e todas por estarem aqui hoje. Agradeço muito ao IBP por essa oportunidade de estar nesse evento lindo, né? Eu estava falando de super bom gosto, né? E moderno, jovem. Assim, realmente é um prazer estar aqui com vocês hoje. E, enfim, falar sobre descarbonização de indústrias carbono-intensivas não é um assunto trivial, né? Não é simples para essas indústrias descarbonizarem. Às vezes, o próprio produto delas é um produto que já é complexo em termos de mudanças climáticas e emissões de gases de efeito estufa, mas a nossa sociedade é assim, né? É a sociedade que nós criamos, né? A sociedade que nós queremos. Nós precisamos de cimento, nós precisamos de aço, nós precisamos de petróleo, né? Então, não tem como a gente escapar disso, né? Dentro da nossa sociedade que a gente tem hoje, né? E a gente não vai mudar amanhã. Isso é fato. Né? Então, o que a gente tem que ver é que nós somos parte de uma engrenagem, e uma engrenagem positiva, uma engrenagem do bem, uma engrenagem que vai fazer com que a gente possa evoluir para uma sociedade de baixo carbono, uma sociedade que realmente seja, eu diria, o ideal, né, descarbonizada, né, mas a gente não consegue ser descarbonizado, até porque carbono faz parte do nosso corpo até, né? Então, mas carbono biogênico, né? Ser o carbono que a gente vai usar na nossa sociedade como um todo. Então, eu gostaria só que vocês pudessem começar a passar aqui. Eu trouxe alguns poucos slides, só para contextualizar com vocês, de o que a Way Carbon pensa e como que a gente ajuda as empresas e esse processo, na verdade, da sociedade como um todo, nesse processo de descarbonização e protagonizar, né, uma transição
para uma sociedade de baixo carbono, que é o que todos nós queremos, né, no fim do dia, né, estar nessa sociedade, uma sociedade que a gente possa ir, eu digo, obrigada. Deixa eu trocar aqui as mãos. Que é uma sociedade, aí a bicicleta, né, fazendo aí dando um exemplo para a gente, né, de como que a gente pode se deslocar com baixo carbono. Bom, então, só para a gente contextualizar aqui, né, um item positivo, né, só para a gente chegar já com uma boa notícia, né, é que o crescimento das emissões desacelerou globalmente, vem desacelerando desde 2013, né, embora, né, a gente tem que pensar, né, não só na taxa de aceleração, mas nos números absolutos que continuam crescendo muito, e a gente sabe disso. E não tem jeito, né, porque a gente vive numa sociedade de crescimento para sempre, né, e isso faz parte também do que nós criamos, né. Alguns países já estão provando que é possível dissociar emissões de crescimento econômico. Então, é algo que a gente também já está conseguindo fazer na nossa sociedade, porque antes a emissão andava junto, né? A curva de emissão era completamente associada à curva do crescimento econômico, e hoje a gente já consegue ter essa dissociação. E as emissões, por outro lado, né, as emissões ainda estão em tendência ascendente, e a gente continua correndo atrás para ver se a gente consegue descarbonizar e reduzir isso, né? Então, é urgente essa dissociação mais contundente, uma dissociação maior entre o crescimento econômico e as emissões de gases de efeito estufa. Tá? Então, aí vocês estão vendo essa curva. Eu consigo apontar aqui? Esse aqui? Não, mas para apontar, tem apontar? Não tem, né, apontador? Bom, tudo bem. Então, vocês estão vendo aí o gráfico do crescimento das emissões de gases de efeito estufa no mundo, né? De CO2 aí no caso, especificamente, até 2021, como continua crescendo, né? Pode. Então. Bom, e aí, se a gente começa a falar do setor industrial especificamente, mais de 30% das emissões globais de gases de efeito estufa é derivado do setor industrial, né? Então, é culpa do setor industrial? Né? É culpa de quem, na verdade? Né? De todos nós, porque a gente precisa e a gente usa produtos industrializados, né? Então, acho que todos nós temos essa missão de realmente trabalhar para descarbonizar isso. E quase 40% do consumo global de energia vem do setor, também é consumido pelo setor industrial. Tá? Então, é um setor que ele é fundamental para a meta de limitar o aumento da temperatura global em 1,5 graus Celsius, que é o que a gente espera, o que a gente quer, e é o que os cientistas nos dizem que é necessário fazer para que a gente, né, não perceba tanto os impactos das mudanças climáticas. Num projeto recente dessa Aliança pela Descarbonização da Indústria, que fez uma apresentação na COP27, o que me chamou a atenção é que quais eram as atividades para descarbonizar, né? Então, energias renováveis, hidrogênio verde, bioenergia com captura, utilização e armazenamento de carbono, que é o CCUS, que até estava assistindo a palestra muito boa ali, a outra mesa redonda que teve antes da nossa, otimização do processo térmico, capital humano e financeiro. Então, se vocês olharem essas possibilidades de descarbonização na indústria carbono-intensiva, vocês vão ver aí que se não 90%, talvez quase isso, questões energéticas. Então, energia é a grande questão do mundo atual para a gente conseguir fazer descarbonização. Tá? Porque toda vez que a gente fala de uma indústria carbono-intensiva, que é o caso aqui do nosso painel, na maioria das vezes, essas indústrias carbono-intensivas, se não todas as vezes, eu não gosto de dizer todas, porque às vezes não é verdade, mas elas são também indústrias energointensivas, ou seja, elas precisam de muita energia para funcionar, que é o caso do cimento, que é o caso, né, do setor siderúrgico e que é o caso do setor de petróleo, que produz energia, mas também precisa de energia para funcionar, né? Então, o que a gente tem que resolver, e isso é urgente na nossa sociedade, é a questão da energia, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre isso ao longo aqui, tenho certeza que Gonçalo e Ingrid vão falar também sobre isso. Bom, e aí quais são as pressões globais para a descarbonização da indústria, né? Por que as indústrias
A gente sabe que o que rege mesmo é a questão econômica, né? A gente não tem que achar que existe aqui, né, história de Papai Noel, carochinha, etc. O que realmente faz com que uma empresa se mexa para qualquer assunto que ela tem que decidir ou tem que implementar é a questão econômica, né? E essa é também a sociedade que nós criamos, né? Então, o que as pressões maiores hoje para a descarbonização, e aí a sociedade como um todo tem que trabalhar para fazer com que haja um esforço global e que estimule, né, as empresas, as indústrias, a sociedade como um todo a se descarbonizar, são questões que hoje a gente já vê que aumentaram bastante, né, essas iniciativas internacionais, essa pressão para que a indústria se descarbonize. Então, por exemplo, né, conformidade frente às pressões regulatórias, atender a demandas e compromissos de descarbonização de clientes, antecipação a legislações futuras, né, que a gente sabe que cada vez mais isso está crescendo no mundo, já existem várias regulamentações que obrigam as empresas a descarbonizar, mas isso vai aumentar cada vez mais. Investidores internacionais e nacionais, então os bancos hoje abraçaram também a ideia do ESG, a ideia, né, enfim, de trabalhar para que as questões de sustentabilidade sejam vistas nos seus investimentos. Então, a gente tem vários clientes na Way Carbon que são bancos e a gente tem trabalhado com o portfólio de investimento dessas empresas. Uma coisa interessante que quero mostrar para vocês aí também é o logo do Santander, acho que vocês já viram ali, junto com o logo da Way Carbon. No ano passado, o Santander comprou 80% da Way Carbon. Então, isso mostra também, né, o interesse dos bancos de estar investindo nesse tipo de ação, porque a Way é uma empresa basicamente de mudanças climáticas e ESG, é isso que a gente faz, né, é o nosso business, e o Santander foi lá e adquiriu 80% da Way Carbon. Então, mostra como os investidores e os agentes financeiros hoje se interessam por essa questão e priorizam investimentos que sejam alinhados com as melhores práticas, tá? E aí tem vários outros itens, aí não vou ler todos, vantagem competitiva, impacto das ações, né? Isso tudo acho que a maioria de vocês já sabe, não vou... Bom, e aí para descarbonizar a indústria, né, quais são os maiores desafios que a gente vê lá, e nós já fizemos trabalhos de descarbonização para quase todos os setores industriais, né, vai desde banco até indústria siderúrgica, enfim, né? Então, primeiro levantamento de dados e informações, né? Porque fazer ferramenta é fácil, né? A gente tem, quer dizer, fácil entre aspas, mas existem várias ferramentas, existem várias formas de compilar essas informações. Mas e levantar esses dados, né? Se a gente fala, por exemplo, de emissões, que eu vou falar daqui a pouco, né? De escopo 3, né? Que são emissões indiretas, a gente não tem acesso a esses dados, a gente não tem ingerência, né, sobre aquelas empresas. A gente pode estimulá-las, engajá-las, mas a gente não tem ingerência total, né? Se forem fornecedores pequenos, por exemplo, então, esse levantamento de dados e informações é sempre uma grande questão, um grande problema, e a gente precisa, às vezes, até de criatividade para tratar esses dados e informações. Desconhecimento da contribuição do aumento das emissões dos projetos na carteira de investimento da empresa, que também é importante, né? Às vezes você desconhece os seus fornecedores. Eu já trabalho com meio ambiente há muito tempo, posso contar histórias cabeludérrimas aqui para vocês. Um dia, num chopp, a gente conversa, não dá tempo. Mas de coisas de que empresas grandes que não conheciam seus fornecedores, né? O que o fornecedor está fazendo, tá? Então, isso é fundamental, né? Em conhecer, né, a sua cadeia de valor. Variável do carbono não entrar no direcionamento técnico e financeiro da empresa, ou seja, você tem uma área de ESG, eu detesto a palavra agenda ESG, porque parece que é uma coisa separada, né, das outras agendas da nossa vida, quando, na verdade, está tudo junto e misturado. A gente não tem como separar, né, ações que se relacionam a ESG ou ações de investimento da empresa, né? E imagino que muitos de vocês aqui trabalhem nessa área, né, e a gente sabe como é difícil, às vezes, convencer, né, a alta direção desses investimentos. Governança empresarial desalinhada com o tema, que é basicamente o que eu falei agora.
falta de uma visão sistêmica sobre riscos para o negócio e uma efetiva valoração desses impactos. Então, uma coisa que a gente tem feito muito na Way é valorar, né, esses impactos, tanto positivos quanto negativos, dos investimentos ESG, porque quando a gente consegue valorar isso, o convencimento da alta direção também fica muito mais fácil. Falta de visão sistêmica, falta de conhecimento e do acesso às informações de emissões, principalmente da cadeia de valor, né? Porque eu acho que é para lá que a gente está caminhando agora, né? É investir na nossa cadeia de valor para que, primeiro, que tenha uma contaminação positiva de cadeia, né, de uma grande empresa com toda a sua cadeia de valor. E, segundo, porque, senão, a gente não consegue descarbonizar a nossa sociedade e a economia de uma forma geral. Falando de escopo 3, né, e eu queria entrar um pouquinho mais nisso daí, não sei se todo mundo sabe que a gente tem 3 tipos de escopos, né, que a gente calcula, né, dentro das emissões de gás de efeito estufa de uma determinada organização. Então, o escopo 1 são emissões diretas, que você faz diretamente, né, o 2 são emissões indiretas da compra de energia, e o escopo 3 é tudo, né? O céu é o limite, tá? É toda a sua cadeia de valor, é todo mundo com quem você se relaciona, né? E que você não tem diretamente uma influência sobre aquilo. E esse, hoje, é o grande foco, na minha opinião, né, da descarbonização de organizações de uma forma geral, né? Você trabalhar com aquele em quem você impacta, né? Impacta não no sentido só de impacto ambiental, em quem você impacta dos seus stakeholders, de toda a sua cadeia de valor. E aí, se vocês verem aí, eu acho muito legal essa caracterização aí do GHG Protocol, né, que acho que talvez muitos de vocês já tenham visto, do iceberg, né, que, assim, na verdade, é só a pontinha do iceberg as emissões de escopo 1, as emissões que a gente pratica diretamente. Né? Até na nossa vida, se a gente começar a pensar, né, o que é meu escopo 1, Cristiane? Né? É muito pouco, é a emissão do ar-condicionado da minha casa. Acho que é só isso. O lixo que eu produzo também já é escopo 2, enfim, escopo 3, aliás. A maior parte das nossas emissões estão no escopo 3, estão naqueles que prestam serviços para nós. Né? Ou sejam fornecedores, sejam usuários dos nossos produtos, enfim, toda a nossa cadeia de valor. E é aí que a gente que tem o maior desafio hoje da descarbonização. Me avisa, tá, Isabela? Quando... Sou fiscal do tempo aqui, gente. Mais 2 minutos. Ah, então tá bom. Bom, então, aqui estão todas as categorias, né, do escopo 3, são 15 categorias que o GHG Protocol indica, tá? E aí a gente vai, desde o que a gente chama de upstream, que é tudo que vem antes do processo lá da sua organização, então, bens e serviços comprados, bens de capital, né, tudo que vem antes, o upstream. E o downstream, que é tudo que vem depois, né, que é, por exemplo, o transporte dos seus produtos, o uso dos produtos, tudo que vem depois daquela tua organização e teu processo industrial. E aí, vocês estão vendo aí, né, a complexidade que tem nisso daí. Né? Por exemplo, se eu quero medir, né, as franquias de um determinado empreendimento, se elas estão descarbonizando ou não, já começa a coisa a ficar muito mais complexa, né, do que quando a gente faz ali, né, dentro da nossa casa, né, dentro do que é o nosso escopo 1, do nosso processo, das nossas emissões diretas. E aí, a gente tem alguns desafios aqui, principalmente para escopo 3, e, enfim, a gente pode usar isso para toda a descarbonização da indústria pesada, e algumas soluções. Né? Então, complexidade e tamanho da cadeia de valor. Então, a gente pode usar métodos de materialidade. Né? A gente vê ali quais são, por exemplo, os fornecedores que são mais materiais dentro das emissões, e a gente trabalha neles primeiro, por exemplo. Tá? O volume de dados, então, a gente pode usar sistemas informatizados. Né? A Way Carbon tem uma ferramenta de medição e gestão de ESG que se chama Climas, que aí facilita muito, né, a gestão desse volume enorme de dados que a gente tem para tratar a descarbonização. Né? Metodologias de cálculo, então tem sistemas de MRV que a gente tem que trabalhar, né? Pensar no insetting, né? Enfim, que é diferente do offsetting, né? Que é você trabalhar a redução na sua cadeia de valor e usar isso na sua redução de emissão. Como é que você consegue contabilizar isso na sua redução de emissão, se é na sua cadeia de valor? Tá? Isso é super importante. Medição de redução de emissões
na própria cadeia, como que a gente monitora, né, na cadeia. Se você não tem gerência sobre aquele seu fornecedor, sobre aquele usuário do teu produto, como é que você vai monitorar se ele realmente está reduzindo emissões? Engajamento de stakeholders, a gente tem essa parceria que é muito interessante com o Santander, e aí acho que parcerias são fundamentais aí para a gente conseguir engajar, né, os fornecedores, para a gente conseguir engajar toda a cadeia de valor, ter financiamento, estratégias comerciais, né, que têm que ser consolidadas em função da descarbonização também. A gente agora, por exemplo, está fazendo um projeto para um fundo grande e eles têm uma empresa de produção de níquel. E aí eles estavam vendendo essa empresa, né, e eles contrataram a gente para a gente fazer uma comparação, né, das emissões de gás de efeito de estufa naquela produção de níquel no Brasil com produções de níquel no mundo, para justamente valorizar o produto deles, para que eles vendessem melhor, e venderam para um fundo da Suécia, super preocupado com a ESG, então, que pagaram mais caro por aquela produção, justamente por ela ser uma produção mais alinhada, né, com o ESG e com a descarbonização de uma forma geral. Tá? E aqui é um pouco do que é um produto que a gente desenvolveu e que a gente tem aplicado, né? Então, e a gente desenvolveu, foi interessante, porque a gente vem desenvolvendo esse produto com o Santander lá nos Estados Unidos, né? Porque nos Estados Unidos, hoje, o escopo 3 é a grande questão que eles estão enfrentando na descarbonização das empresas carbono-intensivas. Então, a gente desenvolveu esse produto, né? É um produto de 3 anos, que começa com um diagnóstico da cadeia de valor, a gente faz uma materialidade, faz o engajamento. No ano 2, faz o plano de descarbonização dessa cadeia de valor, e no ano 3, então, a gente implementa esse plano. E aí, o que é interessante no caso nosso, né, do nosso produto, é que a gente traz o Santander como financiador, né, e aí a gente consegue engajar mais ainda esses fornecedores e a própria empresa, que a gente chama aí de empresa âncora, né, que vai fazer com que essa cadeia de valor se descarbonize a partir de um projeto dela mesma, né? Então, ela entra, muitas vezes, com as garantias para conseguir um financiamento mais barato, para a gente poder, então, fazer a descarbonização das cadeias de valor. Tá? Então, que é esse modelo aí que depois a gente pode falar com mais tranquilidade. Então, obrigada, Isabela, Gonçalo, Ingrid, meus companheiros já de lutas ambientais há tantos anos, né? E obrigada a todos pela atenção. A gente vai conversar mais, Cris. Tem 2 pontos da sua fala que me chamaram bastante atenção, e até particularmente como profissional de sustentabilidade, que já está há um tempo na agenda, que eu falo muito, né, que ESG é negócio. Acho que está muito claro aqui em todos os painéis que a gente está participando aqui no fórum, ou até a visão mesmo que no mundo atual a gente conversa da agenda, né? É uma agenda de risco, é uma agenda de muita oportunidade, e também é uma agenda aí que exige para a gente transparência e consistência. E nisso trouxe para mim um outro ponto bem importante que você destacou, que é a importância de dados, né? No mundo que a gente está, de tanta informação, como pegar essa informação, filtrar, utilizar, saber que tem consistência, tem veracidade, e aí sim construir estratégias a partir de dados, né? E um ponto também assim, que eu acho que vale muito a gente reforçar aqui, que é o papel deste painel, deste fórum, da troca, que é o olhar de parcerias. E no olhar de parcerias, eu até convido o Gonçalo para trazer uma visão setorial, né, um desafio do setor de cimento sobre a agenda de descarbonização. Gonçalo, com você. Acho que está ligado, né? Bom dia a todos. Obrigado, Isabela, pela coordenação do painel. Obrigado, IBP, pelo convite, na pessoa especificamente do Carlos. É um prazer compartilhar um pouquinho da jornada que a gente tem trilhado rumo à descarbonização. A Cris trouxe uma abordagem mais global, a gente está trazendo agora uma abordagem mais setorial. Entendo que a Ingrid depois vai na ponta como a empresa especificamente está abordando essa questão. Eu sou responsável pela área de sustentabilidade da Associação de Cimento.
mais de 15 anos, e eu diria que dedico 90% do meu tempo à questão climática. Tá? A questão climática é extremamente relacionada à indústria do cimento e vice-versa. É um tema extremamente sensível para a gente. Não sei se o pessoal já poderia começar colocando a apresentação. Aqui eu sei que a Cris não gosta da palavra agenda, só que esqueceu de combinar comigo. Então, eu chamaria muito mais de uma estratégia de descarbonização dos setores carbono intensivos. Curiosamente, sempre que se discute descarbonização da indústria, é convidada a indústria do cimento, é convidada a indústria do aço, não à toa. São os dois setores mais carbono intensivos, temos um enorme desafio pela frente. Bom, mas basicamente a nossa relação com a questão climática se deve a dois principais fatores. Primeiro, e como ponto de partida, o cimento é um material extremamente consumido, assim como óleo, como gás, como aço. O cimento faz parte da matriz do concreto, que nada mais é do que o material mais consumido no mundo, apenas depois da água, né? Isso mostra o tamanho do desafio, e quando a gente fala de cimento, a gente costuma atrelar ele à habitação, à infraestrutura, mas ele está inserido em todos os aspectos do nosso cotidiano. A gente está aqui numa estrutura em concreto. Nossos filhos estão em escolas em estruturas de concreto. Hospitais feitos em concreto. Muitos de vocês vieram em avião, aeroportos, portos, toda uma infraestrutura que precisa ser construída, precisa ser melhorada, tudo à base de concreto, muito à base de aço. Então, é um material extremamente consumido. Segundo, é um material intensivo em carbono. O nosso processo produtivo, sem entrar muito no detalhe aqui, para a gente fazer cimento, precisamos transformar nossa matéria-prima principal, calcário, em clinker. Isso daqui, a gente precisa quebrar essa matéria-prima, e isso daí, naturalmente, libera CO2. É inerente ao nosso processo produtivo. A nossa matéria-prima libera CO2. E para fazer essa quebra molecular, a gente precisa de energia, a gente precisa de combustíveis, e essa queima de combustíveis num forno que chega a 1.500 graus libera também CO2. Então, esse é o nosso desafio, como descarbonizar essa rota, esse processo. 90% da nossa emissão de CO2 acontece justamente nessa transformação química, nessa transformação da matéria-prima em clinker. 50% atrelada à conversão da matéria-prima, 40% atrelada à queima de combustíveis. Como o Cristiano falou, somos um setor, sim, energointensivo, somos um setor, sim, carbono intensivo. Os outros 10% distribuído entre transporte, consumo elétrico. A gente sabe que no Brasil temos uma matriz elétrica limpa e renovável, então a participação da eletricidade nas nossas emissões totais é bastante ínfima, tá? Cerca de 1% da nossa emissão total. Esses dois fatores, grande produção e um processo intensivo em carbono, faz com que a gente, no mundo, seja responsável por 7% das emissões totais de CO2. Tá? No Brasil, temos um retrato um pouquinho diferenciado. Tá? Muito em função de uma agenda que o setor vem implementando ao longo de décadas, muito em função do próprio perfil de emissões nacionais, onde a gente sabe que apenas 10% das emissões totais são oriundas da indústria, mas, na contramão, 67% da emissão brasileira advém dos setores agro ou das florestas, chamemos de queimadas florestais. Né? Então, temos inúmeros desafios pela frente. Bem, essa agenda de descarbonização para o setor não é nova, tanto que há 20 anos atrás, as 10 maiores cimenteiras do mundo se reuniram para criar uma base de dados, um banco de dados de emissões. Hoje, esse núcleo foi ampliado para 48 empresas, tá? Que reportam globalmente essas emissões e transformaram essa iniciativa no que hoje é o maior banco de dados de emissões de um setor industrial no mundo. Tá? Isso daí fez toda a diferença para o setor. A Cristiana abordou, e acho que avançaremos muito nessa discussão ao longo do painel, a importância de ter uma base de dados sólida, consistente e representativa. São cerca de 850 fábricas mapeadas ao longo do mundo. Isso daí nos deu uma condição de avaliar não apenas a evolução temporal das nossas emissões, mas a comparabilidade.
tá? E esse banco de dados nos mostrou que o Brasil, historicamente, sempre esteve muito bem posicionado em termos de emissão de intensidade de carbono no seu processo produtivo no cimento. Vemos aqui um gráfico distribuindo por diferentes regiões, diferentes continentes, e o Brasil ocupando uma posição de referência global pela baixa intensidade de carbono na produção de cimento. Isso nos dados atuais, mas também se a gente retroagir até 1990, um banco de dados que volta a 30 anos no passado, o Brasil esteve à frente em 20 dos últimos 30 anos nesse indicador. Tá? Isso aí, claro que é um baita de um reconhecimento para a indústria, dos esforços que tem feito para descarbonizar seu processo produtivo, mas cria também um enorme compromisso para a indústria, como continuar avançando nessa trajetória na descarbonização do setor. De repente, para quem está atrás nesse gráfico, basta seguir os exemplos daqueles que já fizeram. Agora, quando a gente está na frente e olha muitos dos nossos competidores pelo retrovisor, como buscar soluções, como continuar discutindo novas possibilidades. Isso fez com que o setor começasse a discutir, lá em 2015, no Brasil, a elaboração de um roadmap, de um mapa do caminho, que nos mostrasse não apenas tudo que a gente já fez, que esse banco de dados já retratava, mas como poderíamos continuar avançando nessa jornada de descarbonização. Então, começamos em 2015 um exercício, um roadmap de um olhar 2030, 40, 50, buscando parcerias. Buscamos parcerias com a academia no Brasil, buscamos parcerias internacionais, com a Agência Internacional de Energia, que vocês conhecem muito bem, com o IFC do Banco Mundial, com o Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, WBCSD, e toda a indústria nacional. Foi um processo, não vou entrar aqui muito nos detalhes, foi um processo de 5 anos de trabalho intenso, envolveu inúmeras etapas, inúmeros engajamentos, desde coleta de dados, a participação da academia na elaboração de papers técnicos, buscando soluções para conseguir ampliar nossa descarbonização, todo um processo global de modelagem pela IEA, uma ampla consulta a todos os parceiros, ouvindo diferentes opiniões, ouvindo outros stakeholders, principalmente entidades de governo, instituições financeiras, e um amplo processo de capacitação e de divulgação. O projeto nos mostrou esse gráfico aqui. Esse daqui é o grande resultado desse roadmap, que nos mostra, muito além da gente já ter reduzido de 90 a 2015, 20% da nossa intensidade de carbono, e quando a gente fala 20%, é muito etéreo, né? O que significa 20%? Pode ser muito, pode ser pouco. No nosso caso, isso se materializa em 125 milhões de toneladas de CO2 que deixaram de ser emitidas. E um olhar para o futuro, a gente avaliou um potencial adicional de mais 33% de redução sobre uma intensidade de carbono que já é referência global, ou seja, um enorme desafio para a gente, saindo de 564 kg de CO2 por tonelada de cimento para alcançar potencialmente 375, essa curva pontilhada. Isso representaria um potencial de mais 420 milhões de toneladas que deixariam de ser emitidas. Potenciais diversos, atreladas principalmente em 4 áreas temáticas: adições às nossas matérias-primas alternativas, combustíveis alternativos, eficiência energética e tudo aquilo que não pode ser reduzido dentro do nosso processo, soluções inovadoras, e a mais promissora, sim, é a captura de carbono. Bem, esse, salvo engano, é o maior compromisso de descarbonização de um setor industrial no Brasil, em termos de representatividade, em termos de magnitude. Lançamos de forma pioneira em 2019 e chegamos atrasados. Enquanto a gente divulgava um compromisso de mitigação, o mundo começou a nos exigir compromissos de neutralidade. Então, o setor, mais uma vez, se antecipou e, sob o guarda-chuva da GCCA, Associação Global de Cimento e Concreto, eles começaram a trabalhar num roadmap saindo de uma abordagem de mitigação para alcançar uma abordagem de neutralidade. Tá? E como eles pensaram isso? Ampliando o escopo. Não olhando o portão para dentro, não olhando apenas no nosso processo produtivo, mas olhando fatalmente para o uso do produto. Tá? O setor de cimento entendeu
ao longo de inúmeros roadmaps nacionais, roadmaps internacionais, globais, que dentro do nosso processo a gente consegue, sim, reduzir, não neutralizar. Então, temos que olhar para toda a cadeia, temos que olhar para as emissões de escopo 3, temos que olhar para o nosso mercado consumidor para estimular cimentos, estimular produtos de baixo carbono. Então, olhando não apenas na redução do clínker e do cimento, mas menos cimento no concreto, menos concreto na construção, olhando eletrificação, olhando recarbonatação, olhando captura de carbono. Então, ficou muito nítido para a gente que não temos uma bala de prata. Temos inúmeras ações que, combinadas, elas conseguem acelerar essa trajetória. Foi um compromisso global, tá, apresentado pelo setor na COP26. Foi o primeiro setor industrial a apresentar um compromisso de neutralidade em escala global dentro do programa Reach to Zero. E, a partir desse lançamento, dessa abordagem global, em 2021, a Associação Global passou a convidar países referentes a atualizarem os seus roadmaps de mitigação nacionais para uma abordagem de neutralidade. O Brasil foi um dos primeiros 5 países a formalizar a adesão a esse programa. Então, estamos trabalhando, pretendemos entregar um primeiro olhar até o final do ano sobre essa curva de neutralidade. Então, o que a gente está imaginando é ampliar o nosso escopo, não apenas dentro do nosso processo produtivo, mas ao longo de toda a nossa cadeia de valor. Tá? Então, novamente, aqui eles traçam 8, 9 áreas temáticas, mas cada uma delas tem 10, 15, 20 subtemas, né? Então, são várias abordagens, várias oportunidades que nos movem, que nos levam a gente tentar alcançar em 2050 a nossa neutralidade de carbono. Bom, rapidamente, foram 20 anos em 20 minutos, né? Mas depois, agora, ao longo do bate-papo, a gente aprofunda um pouquinho mais. Muito bom, muito bom. Parabéns pelo trabalho. E comentando um ponto que você trouxe que é muito real, né? Quem trabalha na agenda há bastante tempo percebe isso. Foi um trabalho que começou há 20 anos, seja lá atrás pela coleta de dados, a busca por consistência, a interação inicial pelo setor, para hoje a gente chegar onde estamos, vocês chegarem onde estão. Mas, ao mesmo tempo, como você mesmo comentou, né, Gonçalo, é uma agenda urgente, né? Vocês chegaram atrasados. Acho que talvez aí que seja a grande complexidade quando a gente fala de uma agenda de clima e de descarbonização. E, para essa agenda de clima e de descarbonização, a gente precisa de estratégia, olhar empresarial. Eu também represento uma empresa, então também represento a Ipiranga, também estou dentro de uma empresa, sei o que você está passando, Ingrid, e gostaria que você compartilhasse aqui com a gente a história de vocês. Ok, obrigada. Bom dia a todos. Vê o negócio do slide, Gonçalo, por favor. Obrigada. Notem a intimidade entre eles, que eles se conhecem todos desde 20 anos atrás. Eu já fui auditora da ONU, a revisão das contas do cimento do Gonçalo há 13 anos atrás. A Cris empregou e deu aula para todo mundo também. Também deu aula. Então, começando, meu nome é Ingrid Persson Rocha Pinho, eu trabalho no setor de siderurgia tem 13 anos e, ao mesmo tempo, estou há 13 anos nas Nações Unidas e também sou autora líder do IPCC, da publicação das diretrizes metodológicas do refinamento que teve agora em 2019. Eu sou uma das autoras líderes da parte da seção de ferro e aço, da produção de ferro e aço. E eu trabalho também na ONU e trabalho na siderurgia. Então, na verdade, eu sou uma carbon killer há muito tempo, né? Eu gosto de me apresentar assim, porque o meu trabalho realmente não basta contar, tem que diminuir. A gente está vivendo agora a década da implementação. Então, toda a minha trajetória profissional foi voltada para a quantificação das emissões de gases de efeito estufa e agora, com esses números, que eu costumo brincar, a numerologia da descarbonização, a gente precisa ter ela bem robusta para colocar em prática os projetos e a estratégia de descarbonização. Afinal de contas, a gente não consegue gerir o que a gente não mede, né? Então, só passando aqui a apresentar um pouco para vocês, eu venho parte de um grupo industrial, o Grupo Ternium, que faz parte de outro grupo, o Grupo Tequinte, né? No caso, a Ternium ela fabrica aços planos, tem mais de 12 milhões de toneladas de aço vendida. Nós temos uma forte presença nas Américas, com plantas na Argentina, da Rota Integrada, aqui no Brasil, a Ternium Brasil,
Ontem, fato relevante saiu, adquirimos o controle, o bloco controlador da Uzi Minas, né? Então temos agora Uzi Minas também no nosso portfólio e temos os centros produtivos no México, né? Que atendem grandes montadoras também de compra de carros, né? E o futuro carro elétrico. Então a gente está produzindo um aço super especial para os carros elétricos. A gente tem todas as formas produtivas dentro da Ternium, não apenas a rota integrada, como também o forno de arco elétrico, que é praticamente reciclagem do aço, derreter e reutilizá-lo, e a gente tem também a forma produtiva da redução direta, que, no caso, é um dos caminhos da descarbonização. Conforme os senhores estão cientes, nós somos um setor energo e carbono intensivo, não apenas pelas emissões de processo, como também pela combustão estacionária. A gente usa o carbono de duas formas, para reduzir o minério de ferro, né, e tirar o oxigênio e produzir o ferro, e depois tirar mais oxigênio, mais carbono ainda e reduzir o ferro em aço. Diferença do ferro para o aço, 4% de carbono para 0, alguma coisa no aço. Então, a aciaria, só o finalzinho onde se concentram as nossas emissões, é no processo de redução. Nós somos responsáveis por 7% das emissões mundiais, ou seja, é um setor com bastante relevância, só que a gente não tem apenas o papel, né, de emissor, a gente também tem o papel de ser um dos materiais de economia circular mais circulares no mundo, porque a gente volta com as mesmas propriedades químicas do nosso produto, e você pode acabar convertendo ele em outro uso. Então, assim, o aço ele serve não apenas para produzir qualquer tipo de maquinário, como a gente tem que pensar na aplicação dele para energia, por exemplo, eólica, para energia solar, né, para fazer os carros elétricos. Então, ao mesmo tempo que o aço tem um papel energointensivo, também tem um papel de reduzir as emissões na economia. Então, a transição para a economia do baixo carbono passa pela utilização e aplicação de aço, de preferência para fins pacíficos. Então, falando um pouco da estratégia, né, da empresa, obviamente, a gente tem aí uma competição de tecnologias. Eu trouxe para vocês essa imagem, que é como se a gente tivesse... realmente, a gente tem um portfólio, como até o Gonçalo colocou, não tem bala de prata, né? A gente não tem uma medida que vá descarbonizar totalmente o setor, mas a gente tem diferentes tecnologias que a gente está analisando. Muitas delas ainda não estão no nível de maturidade tecnológica comercial, tá? Por exemplo, eu até coloquei nessa imagem ali, não sei se vocês já conhecem o Usain Bolt, eu coloquei ele como sendo hidrogênio verde, né, como sendo o preferido, né, o favorito, né, que vai ganhar essa corrida da descarbonização. Mas, para ter hidrogênio verde, né, uma tecnologia de redução direta a hidrogênios verdes, você tem que ter pelota de qualidade, tem que ter energia, carbon-free electricity, em larguíssima escala e a um custo que seja bom para o processo, porque, senão, quem que vai pagar um aço mais caro com um custo mais caro? Então, a gente está vivendo ainda esses desafios, esses trade-offs, e essas tecnologias ainda precisam também escalar e estarem amadurecidas para que a gente possa internalizar para chegarmos perto de zero, mas nós não conseguimos reduzir exatamente a zero, porque a siderurgia ainda é um setor que precisa desenvolver as tecnologias para chegar ao net zero, mas a gente até 2030 tem muita coisa que pode ser feita, e tem muita coisa de best available technology, né, de melhores tecnologias disponíveis que podem ser incorporadas aos parques industriais para fazer parte dessa jornada de descarbonização e começar reduzindo a intensidade de emissões. Só para citar aqui algumas para vocês, né, a gente aumentar a sucata no processo, isso está intrinsecamente ligado ao consumo per capita. No Brasil, para vocês terem noção, isso está estável há 40 anos. Então, a gente também precisa se desenvolver como país para a gente poder ter mais sucata disponível, para poder também reciclar e derreter mais sucata e aumentar a nossa produção de aço com uma intensidade mais baixa. Tem a parte da captura e sequestro de carbono, seja ele sequestro geológico ou tecnológico. No caso, o CCU, onde você tira emissões do carbon budget da siderurgia, pode produzir um outro produto e você acaba transferindo para um outro setor. Tem a questão da biomassa, que é a nossa jabuticaba aqui no Brasil, que a gente tem uma pequena parcela de produção de ferro e aço a partir do carvão vegetal, e isso tende a crescer, porque é uma coisa que
para o Brasil é uma vantagem comparativa, mas também tem as suas limitações tecnológicas. Tem o processo do Molten Oxide Electrolysis, né, a partir dos eletrolisadores, que está sendo bem desenvolvida, e também a parte da redução direta do hidrogênio verde, que são duas tecnologias que estão ainda com um nível de maturidade tecnológica quase chegando aí na cadeia de inovação ao ponto comercial, para a gente poder colocar e testar dentro dos processos, para a gente ir para esse Near Zero Technology, né, para a gente quase zero produzir o aço. E a eficiência energética é o que está na nossa vida, eu brinco que é o carbono nosso evitado de cada dia. Né? Quanto mais você for energeticamente eficiente, mais output de produção com a menor intensidade possível. E ainda tem as novas tecnologias, posso citar aqui um exemplo da Electra, que está sendo desenvolvendo ainda nos Estados Unidos, mas é uma tecnologia ainda à escala laboratorial. Então, assim, só para botar vocês num contexto, né? Realmente não tem uma bala de prata, estamos na cadeia de inovação, mas o que a gente pode fazer no curto prazo está sendo feito, que são as medidas de eficiência energética. Falando agora um pouquinho mais do hidrogênio verde, né, nós temos, digamos assim, como objetivo, né, chegar nessa tecnologia de redução direta, mas para isso existe uma série de condições de contorno, como eu tinha falado para os senhores, pelota de qualidade, eletricidade, carbono zero, né, disponível em larga escala, mas para isso a gente antes tem que transformar o processo do alto forno e da acearia BOF, Basic Oxygen Furnace, para DRI e EAF. Então a gente precisa passar pelo gás natural como um energético de transição para no médio prazo, até a gente chegar no longo prazo do hidrogênio, terem todas essas condições do DRI para o Green Hydrogen prontas, para a gente poder realmente ter aí uma tecnologia near zero para o setor siderúrgico. A Ternium, como um grupo, vem trabalhando em reduzir suas emissões já há muito tempo. Em 2020, nós anunciamos o nosso compromisso de redução da nossa intensidade de emissão em 20%, comparado com o baseline de 2018. Em 2030, a gente vai chegar nesse compromisso. Por enquanto, colocando as melhores tecnologias disponíveis, porque também não basta botar a melhor tecnologia, tem que saber operar e dar manutenção, tá, gente? Então, não basta só ser o Messi, tem que também dar manutenção e estar no todo dia ali, realmente, querendo ter o melhor desempenho energético possível e, consequentemente, o melhor desempenho das emissões, a melhor performance ambiental como consequência. Só que a gente também está olhando para o futuro, né? E aí esse futuro tem esse conjunto de tecnologias que estão sendo abordadas e estudadas pela Ternium, mas como nós ainda não temos uma certeza de qual caminho tomar, porque você pode tomar também o caminho de ainda remunerar o seu asset, por exemplo, de um alto forno, ainda precisa, nós temos, por exemplo, um parque siderúrgico, aqui falando especificamente do Brasil, temos um parque siderúrgico novo, então você ainda tem alguns relines, né, algumas reformas de forno para fazer, mas o forno não vai ser do jeito que ele é. Provavelmente a gente vai estar olhando aí em fazer um carbon capture, juntar com um green hydrogen, já estou fazendo spoiler do último slide, e fazer produtos, por exemplo, a partir, né, desse carbono capturado, que vão substituir energéticos em outros setores. Por exemplo, até aqui o setor de óleo e gás pode deixar de produzir um heavy fuel oil, por a gente estar num futuro, quem sabe, produzindo um metanol a partir de um carbon capture, de um forno, de uma termoelétrica do setor siderúrgico. Estamos olhando para tudo, estamos olhando para green hydrogen, estamos olhando para sequestro geológico, estamos olhando para reuso, né, do carbono o máximo possível, que seria a tecnologia de reutilização, o CCU. E, obviamente, a energia renovável, aí eu falando especificamente da eletricidade, é um papel vital, seja ela para a transformação de rota do nosso processo produtivo, seja ela para lidar com o CO2 que sai do nosso forno, juntar com o green hydrogen e produzir combustíveis que substituam combustíveis fósseis. Então, assim, a empresa não pode se dar ao luxo de dizer, olha, já tenho o melhor processo produtivo, já tenho o melhor desempenho energético, não dá mais para sair daqui, não. A gente precisa continuar olhando, e não é nem apenas por causa dos esquemas de precificação, é também por uma demanda de competição global mesmo. Os nossos clientes estão exigindo da gente aços
um aço cada vez menos carbono intensivo, porque se, por exemplo, o setor automotivo ele quer se descarbonizar, nós somos o upstream deles, nós somos a emissão do escopo 3 deles, e nós somos muito carbono intensivos. Então, nós temos que nos descarbonizar para atender a demanda dos nossos clientes. Então, assim, é um esforço comum, mas que, para o nosso setor, especificamente, precisa de muito desenvolvimento tecnológico, e é o que eu gosto de falar, todo mundo lança, assim, 2030 como um ano mágico, né, um ano que vai resolver tudo. Não vai. A gente está no caminho dessas tecnologias, de escalar isso, massificar de forma que tenha um custo produtivo acessível para a gente poder realmente fazer essa troca de rota e poder estar cumprindo aí com esses compromissos, não apenas do cliente, do mercado, mas também para a gente poder estar alinhado, né, com o aumento da temperatura só até 1,5 graus, que a gente está quase lá. Estamos correndo atrás do tempo perdido, porque realmente há milhares de anos, na verdade, se faz aço da mesma forma. Temos a melhoria da eficiência energética, mas agora é uma questão de transformar, como que a gente vai mudar o processo, né, de uma forma realmente disruptiva e a um custo que não impeça, né, a transição para o baixo carbono, que a gente consiga produzir aço para carros elétricos, para torres eólicas, para a base de painéis solares, que vai acabar também descarbonizando a economia como um todo. Então, a Térnio vem buscando, dentro da sua estratégia de descarbonização, fazer o que eu brinco, né? Uma coisa é o wishful thinking, né? Outra coisa é engenheirar. A gente tem que engenheirar tudo isso, botar esses investimentos de pé, fazer essa numerologia toda, para a gente poder apontar para um futuro descarbonário, né? Um futuro aí sem carbono e com os nossos processos produtivos de forma competitiva, né? Porque também não adianta a gente querer reduzir as emissões fechando o forno e acabando com os empregos. Então, como eu falei para vocês, a gente vai passar por um período de transição. Para isso, a gente vai precisar muito do gás natural, da sucata. A gente precisa de parcerias com o nosso upstream também, né? Que a gente precisa da pelota de qualidade, por exemplo, do nosso fornecedor de produtos mineiros, para a gente poder justamente implementar as novas tecnologias, os novos processos produtivos. E aí a gente tem que lutar pelas condições de contorno, né? Vamos botar biomassa, então tem que expandir as áreas de floresta plantada para poder ter carvão vegetal. Vai botar gás natural, a gente tem que ter um gás natural a um preço mais acessível. E aí tem que parar de ficar reinjetando gás natural e disponibilizar esse gás natural para a indústria brasileira poder se descarbonizar. E a gente se descarbonizando, a gente descarboniza, né, a cadeia de valor, como a Cris colocou. O efeito multiplicador do setor siderúrgico é incrível. A gente necessita realmente das condições de contorno para que essas tecnologias sejam implementadas, e aí o gás natural tem um papel crucial nessa tecnologia de transição para a redução direta. Ele precisa estar a um custo que a gente consiga fazer essa troca, né, da rota produtiva do alto forno e Basic Oxygen Furnace na parte da aciaria para o DRI e forno de arco elétrico. Então, a gente está trabalhando para isso. O futuro é o DRI, a Green Hydrogen, a nossa empresa irmã, né, dentro do grupo Tequinte, é a Tenova. Inclusive, eles têm um projeto lá na Suécia, o forno é da Tenova, o Hybrid, né, e nós estamos também expandindo o nosso processo produtivo com o mesmo forno lá no México, por exemplo, com uma aciaria nova. Agora eu já posso falar a localização. Estamos com um investimento de 2,2 bilhões de dólares em pesqueria no México, numa aciaria DRI, produção de ferro DRI, e depois aciaria a forno de arco elétrico EAF. E isso já está pronto para, quando tiver a infraestrutura do Green Hydrogen, já está pronto o forno para a gente colocar Green Hydrogen e aí produzir aço baixo carbono a partir de Green Hydrogen. Mas, como eu falei para os senhores, a gente vai precisar ainda de todo o Carbon Free Electricity, né, toda essa infraestrutura sendo montada para poder ter Green Hydrogen disponível para o processo siderúrgico. E quem ainda for manter a rota com o alto forno não vai poder ser do jeito que sempre foi. A gente tem que mudar e capturar esse carbono no alto forno e, quem sabe, aí fazer novos produtos, né, com esse carbono capturado para aplicações, seja eles para sequestro permanente de carbono ou para combustíveis ou para a indústria química, de forma que a gente substitua outros produtos a partir dos coprodutos dos nossos processos.
Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Estou disponível para o nosso debate. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando a estratégia da Ternium. Bom dia. Muito bom, Ingrid. Falando até do olhar de desafio de empresa, né? Quando a gente fala de descarbonização nas grandes empresas, a gente fala um pouco de trocar a roda do carro, andando, olhando para o futuro, para o presente, garantindo e orquestrando isso tudo acontecer, né? Eu vejo que é muito também o caminho que vocês estão trilhando. E um fato que você trouxe, eu falo que é um fato porque é um fato, a demanda está aí. Seja ela de um cliente, seja ela de um investidor, como aqui a Cris comentou, a demanda existe, então é uma questão de ação mesmo. E o grande mistério, né, que, mais uma vez, também acho que é talvez o segundo ponto da complexidade da descarbonização, é garantir a viabilidade econômica de tudo que a gente está almejando, né? Seja das soluções para dentro de casa, seja para os produtos que a gente vai ofertar aí como cliente, para os nossos clientes como empresas. Muito bom. Convido vocês todos a mandarem perguntas, por favor, aqui pelo chat. E eu já tenho uma focada num tema que os três comentaram e é muito forte e inerente a qualquer desafio, né, de transição energética, menos carbono, que é o escopo 3. Eu vou dar ela para a Cris. Cris, como você acredita que a gente pode engajar os fornecedores para a descarbonização do escopo 3? Você comentou muito, né? Um público que a gente não tem ingerência, a gente tem muito mais poder de influência, tem uma necessidade muito forte de consistência de dados para a gente criar estratégias de descarbonizações reais. Como que a gente pode engajar os nossos fornecedores? Obrigada, Isabela. Não é uma pergunta simples, né? É bem complexo você fazer esse engajamento, né? A gente vê no dia a dia a dificuldade das empresas de engajar o escopo 3. Eu diria, primeiro, fazer uma coisa faseada, sabe? Você não chegar lá e já colocar o pé na porta, né, do seu fornecedor ou do seu, enfim, da sua cadeia de valor, né? Então, primeiro passo, identificar quem são os principais players na sua cadeia de valor, né, em termos de materialidade. Segundo passo, estabelecer um roadmap junto com eles, né? O que interessa para eles fazer nesse momento? E aí seria uma segunda fase aí, né? Terceira fase, tentar ver financiamento, ajudá-los no financiamento para fazer essas estratégias. E aí a última fase, então, a implementação efetiva, né, dessa descarbonização ou dessas ações que foram discutidas em conjunto, né? Também não adianta chegar e botar a goela abaixo, né, dos seus enfim, dos seus stakeholders, de uma forma geral, aí no caso, né, fornecedores e o seu downstream, de como que você vai fazer essa descarbonização. Então, tem que ser uma coisa pensada em conjunto, tá? Então, tem que ter muito soft skill aí para você conseguir fazer com que eles entrem, né, nessa jornada junto com você. Mas já acho que fasear é algo que eu vejo que tem funcionado, sabe? Começar uma coisa de cada vez, né? E não chegar logo achando que vai ter ser net zero no ano que vem, né? Isso não vai acontecer, tá? É um ponto que você traz aí, dividir um pouco de visão, né? Quando a gente fala da agenda de sustentabilidade, a gente está falando de gestão da mudança. Então, simplesmente inovação, exato. E simplesmente eu trazer uma solução para o nosso fornecedor ir lá e fazer, muitas vezes não funciona, principalmente quando a gente fala de pequenos fornecedores, né? Os desafios de sobrevivência econômica também são bem fortes, são reais, falando, né? São reais, exatamente, Cris, são reais. Bom, essa então acho que agora vai para o Gonçalo. Vou unir algumas perguntas aqui, tá, Gonçalo? Trazendo uma visão mais geral. Você trouxe essa visão do setor, né? Que um setor é composto ali por diferentes empresas com diferentes maturidades, né? Num setor a gente tem empresas que estão mais pioneiras, empresas que estão ainda se desenvolvendo. E qual que você acha nesse contexto diverso que foi assim o grande aprendizado na criação desse roadmap, na criação desses estudos, tudo que vocês fizeram
como setor mesmo? Obrigado pela pergunta. Bom, aprendizados foram vários. Tá? Eu diria que, como ponto de partida, a importância do setor se antecipar às questões. A gente está falando aqui setores carbono intensivos. Os 6 meses também estão inseridos nesse contexto. Imagino como é que foi a discussão dentro do setor de petróleo e gás, quando falaram a gente precisa caminhar para o mundo sem carbono. Como é que foi para a gente? A indústria do cimento, para cada tonelada de cimento, mais de meia tonelada de carbono. O aço também, 1 para 1. Então, como é que esses setores incorporam esses conceitos? Né? Então, se a gente enxerga trajetórias inevitáveis, temos que nos antecipar. Tá? A gente vê, não tanto nas empresas grandes, mas nas médias, nas menores, a gente vê o pessoal naquela correria, né, de vender almoço para comprar o jantar, e falta aquela visão de médio e longo prazo. A gente que somos setores que as transformações não acontecem da noite para o dia. Quando a gente construiu o nosso roadmap lá em 2015, a gente olhava 2020 curto prazo, 2030 médio prazo, 2050 longo prazo. Hoje, para a gente, 2030 é amanhã. É amanhã. Para a gente pensar num projeto, licenciar um projeto, colocar em implementação e operação, são 5 anos. Hoje, discutindo hoje, já estamos em 2030. Né? Então, olhar as potencialidades, diante de enormes desafios que a gente tem pela frente, se antecipando, é fundamental. Segundo, outro grande aprendizado foi a importância, e aí pensando na parte mais operacional, a importância de medir, MRV. Medir, relatar, verificar, números confiáveis, números comparáveis. A gente sempre coloca uma apresentação, um marco temporal, uma linha, uma timeline de todas as ações que a gente tem feito na agenda, não, na estratégia de descarbonização, mas o nosso ponto de partida sempre é o banco de dados que a gente criou lá atrás. É o nosso Big Bang. Parece que a questão climática começou ali para a gente, porque isso permitia a gente ver como estávamos em comparação com outros setores, intrasetorial, como cada um dos competidores estava com relação ao seu concorrente, avaliar como estamos avançando em cada indicador. Poxa, a gente projetou, inclusive, no acompanhamento do nosso roadmap, ele indica o caminho, é um farol, mas se aquilo lá vai se materializando ou não, ele convida você a revisar teus números a cada 3, 4, 5 anos. A gente tem feito isso a partir do nosso banco de dados, da medição, o que daquilo lá que a gente pensou se materializou. E o que não aconteceu e por que não aconteceu. O que precisa ser estimulado para aquilo lá se impulsionar. Né? Então, essas duas. E, sim, talvez um terceiro, a indústria não pode caminhar sozinha. Tá? A gente consegue reduzir dentro de casa, mas precisamos transpor inúmeras barreiras, inúmeros desafios, precisamos todos os stakeholders trabalhando de forma conjunta. Tudo que a gente tem feito pela indústria, a gente fez praticamente sozinho. Apesar da ausência de políticas públicas, apesar da ausência de linhas de fomento e de financiamento, então, precisamos colocar esse debate para todas as partes interessadas, entender que mitigação e, principalmente, neutralidade não será somente indústria sozinha, precisamos discutir com todos os atores soluções conjuntas. Gonzalo, se você me permite... Alô? Se você me permite, eu destacar até a economia circular entre a siderurgia e o cimento. Tem uma ação que, por exemplo, a fábrica daqui da gente no Brasil, a gente tem alto forno, tem a escória de alto forno, né, que é um coproduto que sai do nosso processo, e a empresa já nasceu com uma fábrica da Votorantim do lado, uma fábrica de cimento, que pega o nosso coproduto e transforma em cimento. Então, assim, o que sai do meu processo acaba virando matéria-prima para o carbon budget, né, do outro processo, né, do cimento, e eles acabam evitando aquelas emissões que o Gonzalo mostrou para vocês, da carbonatação e da energia no forno de clinker, justamente por a gente ter essa medida de colaboração junto, né, de economia circular, produzir cimento a partir da escória de alto forno. Então, são ações assim que também permitem a gente evitar o carbono, e é um exemplo claro de colaboração entre os setores industriais em prol da economia do baixo carbono.
E você respondeu uma pergunta: qual o papel da economia circular nas ações que estão sendo tomadas? Com um exemplo bem prático. É exatamente isso. Exato, ainda temos a sucata. E reforçando um ponto que, particularmente, eu estou muito feliz, que eu acho que é o propósito aqui do painel, né? A gente também mostrar a força da conexão. Na fala de todo mundo está aparecendo a palavra conexão. E como não estamos falando de uma agenda de setores, a gente está falando de uma agenda da economia, uma agenda do mundo aí de descarbonização. Ingrid, também vou fazer uma mistura de perguntas aqui para você, né? E trazer até uma curiosidade até minha, né? Você está numa empresa hoje que é uma empresa global, e eu tenho certeza, até pelo quanto você está fora do Brasil, está nos fóruns que você participa, que a gente tem muito a aprender lá fora, mas, ao mesmo tempo, também a gente tem muito a ensinar. O que você destaca aí que seriam esses 2 pontos de aprendizado com outros países, outras empresas, e até mesmo dentro do próprio grupo que você está, e o que a gente tem aí para ensinar para eles e o que a gente tem para aprender? Bom, com relação... Acabei de chegar, na verdade, da Bélgica, de um fórum de especialistas, né, de análise de ciclo de vida, e a gente está vendo aí que a tendência da legislação europeia, por exemplo, das legislações que estão surgindo em prol da descarbonização, justamente esse olhar do ciclo de vida, né? Então, a gente não pode olhar só para dentro de casa, a gente tem que olhar a cadeia de valor inteira, né? Desde a extração da matéria-prima até o uso ou reuso do produto. No caso do aço, né, a gente é o produto perfeito, é o material perfeito, porque você pode derreter depois e voltar para o processo com as mesmas características e produzir várias coisas. Então, assim, eu acho que esse olhar da análise do ciclo de vida é muito importante. Destaco o impacto, né, do gás de efeito estufa, né, como sendo, digamos assim, um dos impactos ambientais que mais tem destaque, né, mas a gente não pode esquecer de outros, né, eutrofização, enfim, contaminação. A gente tem, enfim, 1000 impactos, se vocês forem olhar nas bases de dados, né, tem mais de 1000 impactos, mas essa tendência de analisar o ciclo de vida, né, a cadeia como um todo, eu acho que isso é uma coisa muito importante. E tirar o foco da contabilização do gás de efeito estufa que a gente tem hoje em dia para cumprir legislação site a site, né? A gente tem a questão da comunicação corporativa, que seria o consolidado organizacional da intensidade de emissão da empresa, e agora o olhar do cliente, que é justamente essa análise do ciclo de vida do produto. Então, a gente tem a contabilização do produto, e aí é importante a gente engajar com os fornecedores justamente para reduzir a pegada de carbono do que já vem para a gente, né? Porque a gente já sabe que o nosso processo é carbono intensivo, então a gente tem que ter esse cuidado de estar influenciando a cadeia de valor e, mais uma palavra-chave, a colaboração, está trabalhando em conjunto para também desenvolver novas soluções ou novos produtos, né? No caso, eu posso citar aqui para a parte, né, do Green Hydrogen, que eu falei para vocês que é um obstáculo, né, para implementar essa tecnologia em larga escala. Tem que ter pelota de qualidade. Né? Se a gente não tiver pelota de qualidade, não adianta você ter uma tecnologia maravilhosa e não tem matéria-prima que coloque dentro da tecnologia. Então, assim, a gente tem que trabalhar isso junto aos fornecedores. Então, esse olhar da colaboração na cadeia de valor como um todo, eu destaco que tem sido assim um aprendizado que a gente vai evoluir na maturidade da quantificação das emissões, não apenas de gases de efeito estufa, mas também dos outros impactos ambientais que estão vindo aí. E eu falo para vocês assim de coração, o carbono, gente, é mole. Quero ver as métricas de biodiversidade. Aí sim é que a gente vai ter que ter bastante, digamos assim, trabalho para gerar dado e saber quais são os nossos números. O carbono é o começo, né? Tem carbono, a água, a biodiversidade. Acho que tem muita coisa aí para a gente estar trabalhando. O carbono, ele é, digamos assim, é o primeiro óculos, né? O primeiro filtro da parte do carbon footprint, né? Do análise de ciclo de vida ambiental, o impacto ambiental primeiro, assim, que está em destaque. Mas vão vir outros. Então, assim, a gente tem que se preparar para fazer essa numerologia, dessa quantificação, né? Não apenas para descarbonizar, mas também para acessar, avaliar os outros impactos ambientais. Eu acho que essa é a maior tendência que eu poderia estar compartilhando com você, essa análise de ciclo de vida do produto. Muito bom. Que a gente aprenda, né, com o carbono, e a gente, seja para biodiversidade, água, o que vier aí, fique aprendizado. E, para fechar, assim, queria fazer uma pergunta para os três.
E eu já vou até colocar um ponto específico na pergunta, porque eu sei que todos aqui têm uma visão, a gente estava conversando antes, e um pouco na linha que você trouxe, tá, Ingrid, de tendências, né? A gente falou muito de coisas atuais, pontos que a gente já está olhando como indústria para frente, indústrias, né, para frente. Mas o que vocês destacam ali que é a grande menina dos olhos, a grande destaque olhando o futuro? Bem fora da caixa mesmo, uma coisa assim que vocês escutam, falam, isso vai vir. E eu queria pedir até para vocês comentarem um pouco sobre precificação de carbono, mercado de carbono, que também é um assunto aí que está muito quente. E, por causa desse tema, eu vou começar com o Gonçalo, que está super atual. Você puxa, Gonçalo, um pouco essa visão? Está super atual das discussões aí que estão tendo. Claro, obrigado. Então, atual Men's estava first, ontem. né? Men's first. Oi? Men's first. Não, curiosamente, estava ontem participando de um evento na CNI, em Brasília, falando sobre precificação de carbono. Você falava de tendências, eu acho que o que a gente tem ouvido nas discussões junto com o governo são 2 grandes temas que, para a indústria, para os setores produtivos, já chegaram, tá? Metas setoriais, tá? Até agora, o Brasil tratava a agenda de descarbonização, economy-wide, todo mundo, está para todo mundo, mas não está para ninguém. E eu acho que os compromissos setoriais estão para chegar. Já tivemos um decreto que acabou sendo revogado, mas ano passado todo mundo teve que correr atrás para traçar curvas de descarbonização, para ver como atender. Por isso que eu falo importante da gente se antecipar. Esse tema vai chegar e todo mundo tem que saber mais ou menos qual o tamanho do desafio pela frente. Segundo, precificação de carbono. Precificação de carbono já chegou, tá? O Brasil está discutindo de lado há mais de 5 anos esse tema. Se a gente olha as discussões internacionais, o Banco Mundial sempre divulga um outlook, um panorama, né, que mostra a evolução dessa temática. Já 25% de todas as emissões globais já são precificadas. O tema chegou, inclusive, na América Latina, México, Colômbia, Chile, Argentina e agora Uruguai. Optaram pelo modelo mais simples, o modelo que definitivamente a indústria não quer para o Brasil, que é o modelo de taxação, tá? Inclusive sobre os combustíveis, tá? A gente está discutindo no Brasil um modelo via precificação, via mercado de carbono. Ontem estivemos em Brasília, num evento onde teve a presença do vice-presidente e ministro do MDIC, esteve o secretário de descarbonização do MDIC, todo mundo apostando fortemente nessa matéria, estão consolidando no âmbito do governo uma proposta para entrar no Congresso para que essa matéria consiga ser aprovada até o final do ano, antes da COP. Então, é um tema que chegou. E cabe a nós, como setor produtivo, 2 possibilidades. Ou fingir que não está acontecendo, ou sentar na mesa e discutir um modelo apropriado para o Brasil. Tá? A gente, como indústria do cimento, estamos apoiando essa segunda vertente. O tema chegou, o tema tem um alto impacto, principalmente nos setores carbono-intensivos, e temos que sentar e buscar soluções conjuntas para um modelo de precificação de carbono que seja mais interessante, preservando a competitividade do país. Tá? Sabemos que temos uma matriz energética super limpa, sabemos que temos produtos de baixo carbono, por exemplo, cimento, por exemplo, aço. Isso aí tem que ser valorizado, tem que ser reconhecido. Então, temos que enxergar muito além das ameaças, essas oportunidades. Tá? E eu vejo essas 2 grandes vertentes. Tá? Precificação de carbono e compromissos específicos para os diferentes setores. Cris ou Ingrid? Bom, depois, Gonçalo, excelente, né, a sua colocação. Assim, é importante a gente lembrar que tem 2 formas de precificar carbono, né? Uma delas é mercado de carbono, que aí você vai, né, dentro daquela linha do cap and trade, você vai criar um cap, né, de emissões que você quer alcançar, e dentro desse cap você vai ter aí o trade, que é o mercado de carbono, né? O mercado de carbono é um dos instrumentos da Política Nacional de Mudança Climática, então já deveria estar implementado no Brasil, né? A gente está um pouco atrasado com relação a isso,
Mas, como o Gonçalo falou, acho que é uma tendência que isso aconteça, né? Já houve um decreto, mudamos o governo, enfim. Mas acho que o caminho é para a gente ter, em breve, um mercado de carbono brasileiro. Tá? Imagino que essa seja a tendência. A outra forma de precificar carbono é através de multa, de poluidor-pagador. Né? Eu emiti tanto e eu vou pagar um imposto, né, ou uma taxa sobre essa emissão de carbono que eu faço. Então, essa é outra forma de precificar, que é mais fácil do que o mercado de carbono, né, porque você tem lá, emito tanto, então eu pago tanto, porque eu estou, né, como uma permissão para emitir ali aquela quantidade de emissões que eu preciso fazer dentro dos meus processos produtivos. Né. Uma combinação dos dois é interessante, né? Ou pode-se ter só o mercado de carbono, ou pode ser só a parte de taxação, de precificação nessa vertente. Até dentro da América Latina, o Brasil está atrasado com relação à precificação de carbono. Né? Se a gente for olhar a Colômbia, por exemplo, é um país que já tem um mercado de carbono, que já tem taxação de carbono já há muito tempo. Né? Eu, particularmente, né, acho que o mercado é algo que é muito interessante, funciona, né? E não dá mais, como o Gonçalo falou, né? A gente não tem mais como fugir da precificação de carbono. Isso é algo que está acontecendo no mundo inteiro, crescendo de uma forma exponencial, né? As iniciativas de precificação de carbono no mundo, tanto, né, mercado quanto taxação. E é isso. Eu acho que a indústria tem que estar à frente disso, né? Para que a gente possa discutir, ter essa opção de discutir e de entender o que seria melhor para a sociedade como um todo em termos de precificação de carbono. Tá? Então, respondi a pergunta? Acho que eu respondeu. Fui para lá, voltei para cá, mas enfim. Pedi para vocês comentarem sobre tendências, né? E acho que é a isso, precificação não tem em si. fugir. Qual é a visão de vocês? Ótimo. Ingrid, você está sempre viajando, quero uma tendência bem fora da caixa. Bom, a tendência que eu traria, na verdade, é a pressão dos clientes, né? Porque principalmente o aço, né? A gente tem que produzir aço, aplicar esse aço para fins da transição energética da economia como um todo, seja para infraestrutura, seja para energia renovável, enfim. Eu diria que uma tendência bem forte é o eixo de carbono, pegada de carbono, né? Eu acho que isso é uma tendência muito forte na questão das métricas, a gente deslocar esse olhar organizacional ou do site para o olhar do produto, né? E aí engajar com os fornecedores e ter essa numerologia do produto e fazer o ecodesign, né? Novos produtos com uma intensidade de carbono mais baixa. Independente de ter um mercado regulado no Brasil ou não, o Grupo Ternium ele já trabalha ferozmente para reduzir suas emissões de gás de efeito estufa, não apenas colocando a melhor tecnologia disponível, que já existe, né, comercialmente disponível dentro de seus processos, automatizando muita coisa. A gente tem agora uma automação maravilhosa também do alto-forno, acho que é uma tendência também muito forte trazer automação de vários processos, né, e a gente tirar da mão do operador humano a possibilidade do erro, a gente trabalhar com algoritmos e treinar as máquinas para que elas tenham um pensamento por si próprio que opere o forno da melhor forma possível, vamos dizer assim, no piloto automático, né, com a menor interferência humana possível. Então, eu acho que uma tendência muito grande é essa contabilização da pegada de carbono com olhar no produto, automação dentro dos processos industriais e, obviamente, a gente está olhando o trade-off, até que ponto vai valer a pena a gente estar botando dinheiro nessas tecnologias que hoje em dia existem ou segurar um pouco o dinheiro para fazer a transformação tecnológica para um processo produtivo perto de zero carbono e aí numa curva de descarbonização mais profunda. E aí investir em P&D, colaboração da indústria com a academia, com empresas dentro da cadeia de inovação para desenvolvermos em conjunto as tecnologias que vão possibilitar essa transição energética para a descarbonização profunda. Eu acho que um mercado de carbono inundado de offsets e com preço baixo
não ajuda, por exemplo, a siderurgia a se descarbonizar, até porque o custo da descarbonização é muito alto na siderurgia. Se você for olhar a nossa curva MAC, não sei se todos aqui estão acostumados com o conceito da curva marginal de abatimento de carbono, Pode mas é explicar. uma ferramenta maravilhosa para você priorizar, né, a introdução das tecnologias no seu processo e no seu roadmap, fazer o seu roadmap de descarbonização. E não basta apenas você estudar as tecnologias e jogar na MAC, você também tem que ver o portfólio, o conjunto de tecnologias que é possível no seu site. Ou fechar um site, fazer um greenfield, né, scratch from zero, com a melhor tecnologia e mais inovadora possível. Então, essa curva ajuda a gente como um instrumento para definir a estratégia. Então, eu acho que uma tendência muito forte é cada vez mais a numerologia, tá? Quando eu falo numerologia, fazer o CAPEX, o OPEX, dessas novas tecnologias que estão vindo, para engenheirar e implementar essas tecnologias, porque lembrando que a gente está na década da ação. Ou a gente estuda e começa a engenheirar e colocar de pé as operações, né, menos carbono intensivas, ou a gente nunca vai diminuir as emissões, a curva não vai fazer o bend necessário. Uma coisa é fazer um monte de gráfico bonito, teórico, outra coisa é engenheirar. Então, eu insisto na engenharia, né, da descarbonização, que a gente precisa de especialistas, inclusive, eu acho que uma tendência é recursos humanos, a gente precisa capacitar novos engenheiros, a gente precisa de um legado aí de pessoas que ajudem a gente a pensar e fazer essa numerologia para saber quais são as melhores tecnologias, desenvolvê-las e implementá-las. Eu acho que isso é uma tendência muito forte e a gente não pode deixar de investir também, não apenas nas tecnologias, como nas pessoas, porque a gente vai precisar delas para operar a tecnologia. Agora, com relação ao mercado de carbono, especificamente do Brasil, eu acho que a gente não pode deixar a nossa indústria perder competitividade. Então, a gente precisa ter um olhar muito cuidadoso em como vão ser desenhadas as regras, né, do mercado de carbono aqui no Brasil, para a gente não se desindustrializar. Pelo contrário, a gente, né, tem todas as vantagens comparativas, né, naturais, biomassa, sol, enfim, vento. Então, a gente pode passar por um processo produtivo menos energo e carbono intensivo, mas a gente pode fazer isso sem matar a indústria, e aí vai depender de como a gente discuta essas regras do mercado de carbono. Não adianta só... até um cliente falou para mim no outro dia, a gente prefere o carbono reduction e não o moving carbon, né? Você comprar, né, uma redução de emissão de uma floresta, chamar de sua e depois vender green certificates dizendo que o teu aço é baixo carbono. Não, você tem que efetivamente, genuinamente, reduzir as emissões dentro do seu processo, investindo em tecnologias que reduzam essas emissões. Então, é muito importante a gente tenha no pensamento dessa numerologia que são caras essas tecnologias, o custo da descarbonização para os carbono energointensivos é altíssimo e não há um mercado inundado de offsets a $5 que vai fazer a gente descarbonizar. Pelo contrário, a gente vai pagar um pedágio, mas não vai resolver o problema. Então, a gente tem que pensar de forma inteligente em como fazer o setting, né, dessas regras para a gente não perder competitividade. Esse ponto é muito importante e a indústria brasileira tem um potencial aí de crescer com a descarbonização, né? O setor siderúrgico, pelo menos, tem um fator multiplicador enorme. Para a gente se descarbonizar, a gente descarboniza outros setores também, não apenas no upstream, como no downstream também. Muito bom. E tem um ponto que você trouxe sobre oportunidades e olhar de pessoas, né? Eu estou na agenda há bastante tempo também, aprendendo muito com vocês. Mas um ponto que eu destaco, que eu vejo muito, até falo para os profissionais aqui, tem muito espaço de capacitação técnica, a gente vai precisar de muito conhecimento ainda, muito investimento em pessoas para a gente conseguir entregar todos esses desafios, né? Bom, e para fechar o painel, eu separei assim 3 pontos que me chamaram muita atenção, que eu acho que resumem bem a nossa conversa. O primeiro deles, não tem bala de prata, a gente não está falando de uma única solução, a gente está falando de coexistências de produtos e serviços, todos alinhados aí à transição energética e à descarbonização. Ingrid falou muito bem, né? A gente está na época da ação. Já há muito tempo viemos discutindo a agenda climática, mas o time é agora, seja ele numa visão de curto, médio e longo prazo, a gente está numa época de fazer.
e cooperação, né? O quanto a própria sinergia que existe aqui entre as indústrias, né? Como o olhar de cooperação ele é necessário para a gente falar de uma descarbonização da economia, um olhar de cadeia de valor, um olhar como um todo, né? Não simplesmente de olhar para dentro das empresas e entregar ali uma simples menos poluição. É isso, gente. Obrigada. Obrigada a todos pela presença. Obrigada, meus amigos. E até a próxima. Obrigada.